Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Você Pode, esse espaço de escuta, acolhimento e reflexão sobre pertencimento, inclusão e convivência. Hoje a nossa conversa é sobre acessibilidade, comunicação e sobre uma pergunta muito importante. Inclusão de verdade existe? Muitas vezes a gente acha que incluir é apenas adaptar um espaço ou colocar uma legenda na tela. Mas inclusão vai muito além disso. Ela passa por escuta, respeito, presença e principalmente pela forma como enxergamos o outro. Para essa conversa, recebemos a Paloma Bueno, intérprete de Libras há mais de 12 anos, com uma trajetória marcada por grandes transmissões, eventos, televisão e um trabalho muito próximo da comunidade surda. Paloma, seja muito bem-vinda. Para a gente é novidade aqui, uma profissional para a gente poder falar, explicar um pouco mais. Mas assim, antes de mais nada, curiosidade de saber por que nasceu isso para você? Veio de algum momento ou porque você descobriu que isso tem tudo a ver com você? Conta um pouquinho da sua trajetória, como iniciou? Sim, obrigada pelo convite, eu primeiramente. Sou muito grata e honrada por estar aqui. E eu comecei na adolescência, eu tinha entre 15 e 16 anos, mais ou menos. E teve um momento de avisos em algum lugar, não lembro se era um lugar que eu fazia curso, se era Guaramirim, em Ubatuba. E aí tinha o recado de, vai ter curso de Libras na Associação de Pessoas com Deficiência, na época, a DUBA. E aí eu falei, ok, uma língua, é um idioma. E um pouco antes, assim, mais jovem, eu tinha vontade de fazer inglês, estudar inglês. Só que os meus pais tinham 4 filhos. E aí eles não deixavam, não tinha como, porque se faz para um, tem que fazer para todos. Então eu não tinha condições. E eu pensei, bom, Libras é idioma, o preço é super acessível, era uma tarifa social, assim, R$10 a mensalidade. Eu falei, tem a ver, acho que eu vou lá ver qual é. Lá, você foi como curiosa. Eu fui de curiosa. A princípio como pensando, curiosa. É um idioma, como outro qualquer também. Então eu vou encarar, porque tá dentro da minha realidade. Então eu fui por ser da minha realidade. E aí eu comecei, a filha da professora estava sempre junto, a menininha tinha uns 9 anos, e ela ficava para lá e para cá, ela era agitada e tal, porque não tinha quem falasse com ela. E essa era uma questão da professora. Então eu já tive contato com surdos ali de cara. Na primeira aula, já a filha da professora surda já estava ali. A professora ouvinte e a menina surda. E aí ali eu falei, ai meu Deus, eu já, também com aquela ansiedade de quem tá aprendendo Libras, aquele medo assim, será que eu vou conseguir me fazer entender? Sabe? Será que ela vai tirar onda com a minha cara? Sabe assim? E aí eu fui aprendendo, e mais pro final a professora começou a trazer surdos para dizer, tem alunos aqui que estão aprendendo, venham aqui meio que testar, praticar com eles e vocês conhecerem pessoas que estão aprendendo Libras na cidade. Como Ubatuba é uma cidade pequena, poucas pessoas também sabem Libras, e o único lugar que estava oferecendo naquele momento era a associação, não tinha escola de surdos, não tem uma comunidade surda grande. Ainda mais há muito tempo eu tô atrás. falando de 20 anos atrás, mais ou menos. Então, 20 anos atrás não tinha rede social, internet como se tem hoje. Então, eu fui desenvolvendo um pouco pro final do curso, eu tive um namorado surdo, na adolescência ainda. E aí, assim, durou quase 2 anos, mais te engajou mais ainda. Aí eu fui aprendendo, fui já interpretando alguns pequenos conflitos ali de família. E aí eu fui adquirindo a língua ainda na adolescência. E aí, quando eu fiz uns 18 anos, eu mudei para São José e continuei estudando, e era a minha paixão. Aí eu me apaixonei durante o estudar Libras. Eu não tinha, assim, aquele encantamento que muitos ouvintes têm, que assim, eu vi uma interpretação, que lindo. Eu nunca tinha visto uma interpretação, eu nunca tinha visto, assim, um grupo sinalizando. O máximo que eu tinha visto de experiência era surdos que usavam gestos na rua, assim, para falar com alguém, para pedir dinheiro, para pedir esmola. Essa era a minha percepção. Eu não tinha nenhuma percepção sobre Libras antes. Não tinha nem o famoso alfabeto que tinha na televisão, o alfabeto da Xuxa. Nem isso é da minha época, não é do meu tempo. Isso que eu ia falar, o alfabeto da Xuxa, da minha geração, que não é da sua geração, o alfabeto eu sei. Por causa da Xuxa. Você vê, não chegou na minha época. Não é da sua época, então você se apaixonou independente da moda na época. Sim, foi na prática, foi na convivência e também no estudo. Eu gostava de estudar.
não necessariamente me socializar até hoje, mas é mais pelo estudar. E aí eu fui me fascinando durante isso, e aí eu vi que tinha a ver um pouco com o meu perfil, que é mais tecnicista, mais detalhista, e linguista também. Essa parte linguística também já vem da infância, esse interesse de querer aprender idiomas e ficar lendo dicionário já em português na infância. Olha que curioso, você fala assim, é o idioma. Tem pessoas que não classificam como idioma, né? Você fala Libras, é um idioma. Sim. Mas tem pessoas que falam que não, sinais. Ponto. E não idioma. É uma língua. E é verdade. Eu fiz até um vídeo questionando esse entendimento, porque às vezes um produtor de evento, que eu lido bastante, eles falam assim, a gente vai ter tradução de idiomas e Libras. Eu falo, gente, por que eles separam? E aí uma outra questão é, a gente precisa de um intérprete bilíngue. E eu fico assim, gente, mas a gente já é bilíngue. Português, Libras, Libras, português. A gente já é bilíngue. Não, mas é bilíngue inglês direto para Libras, bilíngue espanhol direto para Libras. Então, não é bilíngue, já é um trilíngue, poliglota. E aí a pessoa, é mesmo, desculpa, eu não tinha entendido. Mas não aí se eu fala explico, muito, né? Fala-se não pouco se explica sobre isso. Por isso e as que pessoas é importante. classificam, não é idioma, é Libras. Ai, gente, Libras é idioma, é uma língua. Ela tem estrutura, gramática, expressões, vocabulário, vocabulário técnico, por exemplo, médico, específico para isso, que eu não domino, né, obviamente. Mas tem também essa sensibilidade de áreas específicas, política, eleitoral. Então, tecnologia também é um glossário então, para especializado. estudar tem essas áreas. Tem, depois, obviamente, como vem o geral, Isso. e depois você pode seguir uma linha. Sim, você vai se especializando pela área e pelo glossário mesmo, pelos termos. Às vezes na convivência você pega muito isso, né? Então tem pessoas que já têm uma vocação ali mais para enfermagem, para saúde, e essas pessoas são os ex-intérpretes que saem nas notícias. Intérprete de Libras acompanhou um parto de uma surda. Gente, eu não teria condições. Porque é o parto ou porque... Por tudo isso, pelo parto, pelo ambiente, eu não tenho condições. Não tenho condições, assim, mas não se fala tão pouco, como você falou, já começa pelo... É o idioma. E como você falou exatamente, eu preciso de um intérprete para isso e para Libras. Não separa. Então, realmente, é falta de trazer mais o tema. Sim. E explicar que na linguística, que em primeiro lugar a gente é da linguística. A tradução vem do termo da linguística, nasce da linguística, dos estudos linguísticos. E aí, entender que é uma questão de direção linguística ou de par linguístico. Aí eu aviso o cliente. O meu par linguístico é Libras, português, português, Libras. Então, vocês vão ter tradutores de inglês, português, e nós vamos pegar o fone da conferência e ouvir para fazer do português para Libras. Vou usar a tradução do outro tradutor. A tradução da tradução. A tradução da tradução. Exato. Então, é isso. Eu vou pegar lá do cara que está fazendo do alemão para o português, para sair do português para Libras. E é isso que eu vou explicando a cada contato que eu vou fazendo. Aqui também é um lugar que, poxa, todo o público vai ter acesso a entender esse detalhe que tem a ver com a linguística. Eu preciso do canal, de ouvir o canal da tradução do idioma tal. E aí você vai entendendo isso. A direção linguística, em que direção eu trabalho. O Paloma, mas e muitas pessoas têm vontade de aprender, inclusive eu acho muito, muito bonito isso, né? E como eu te falei, o alfabeto na época, mas eu acho ao mesmo tempo bonito, mas difícil. Eu classifico como difícil. E as pessoas nem sabem por onde começar. Esse primeiro contato costuma transformar na forma de enxergar o outro? Como é que é? Olha, eu nunca refleti sobre isso. Olha, eu nunca parei para pensar. Porque na adolescência tá acontecendo tanta coisa que eu nunca parei para investigar sobre esse processo, mas é que é muito individual. Então, eu entendo que é bom se perceber se você gosta de música, se você gosta, o que você gosta, para você ter um interesse em estudar aquele tema. Então, para mim, em inglês, vou dar aqui um exemplo. Eu não consigo sentar e ficar vendo muito aula de inglês, mas eu pego um tema que eu gosto, sei lá, LinkedIn, temas corporativos, tecnologia, e consigo assistir alguma coisa em inglês. Isso meio que me atrai.
Então, você pode usar algum tema a seu favor. Então, por exemplo, um surdo que fala sobre pets, um surdo que fala sobre deficiência, um surdo que fala... Já e pode aí você começa pelo tema que você gosta. Essa é a minha sugestão para quem acha difícil e precisa aprender, porque aí já é um outro patamar, uma outra categoria. Uma coisa é querer porque acha bonito e o outro é porque precisa, porque é necessário. Um professor, um psicólogo, um médico, é bom saber um pouco. Então, acaba sendo... sai um pouco do eu quero pro eu preciso. Isso muda bastante. E a gente também, com o tempo, precisa estudar naquilo que você tem interesse também. E aí você... Mas é uma dica, esportes também é um tema legal. Tem comitês de Olimpíadas para surdos que falam sobre esportes, transportes, vários temas. Tem surdos falando sobre vale tudo a dica hoje. de começar por algo que te interessa. Exato, Um assunto de que interessa. Isso já é uma dica importante. E muita gente ainda não entende exatamente qual é o papel do intérprete de Libras. O que existe por trás desse trabalho que ninguém vê? Porque se fala pouco, né? Então, o que existe aí por trás? Tem o que ninguém vê e tem o que todo mundo vê, né? O da televisão, em ano eleitoral, por exemplo, é a época que a gente mais aparece. Em época de shows, né? Tem uma questão legal, porque o surdo é cidadão e aí com isso ele passa a ter direito a ter acesso à informação, mas tem o que ninguém vê, que é a sala de aula, que é numa consulta com psicólogo, psiquiatra, médico, e essa parte do parto, que ninguém vê. E aí é um trabalho que, assim, exige preparo. Em primeiro lugar, preparo não é o básico de Libras que vai resolver a situação. Tem sobre compreender como é a situação familiar, se tem alguma questão ali ou não, se aquele surdo aceita bem a Libras, usa bem a Libras, tem isso. Também nem todo surdo, a gente pode impor que use Libras, nem todo surdo usa Libras, e nem todo surdo faz leitura labial. Então tem uma diversidade surda também. É bom a gente ter ampliar a visão sobre Libras. Tem isso. Então tem surdo que usa um pouco dos dois, fala um pouco, usa Libras um pouco, mistura os dois. Tem essa realidade, então exige muito preparo e uma compreensão até antes de saber Libras. Tem muita coisa que eu falo que é de graça, você não precisa nem aprender Libras, mas falar claro e pausadamente, não precisa ser devagar, mas claro e pausadamente. Falar de frente, não falar e virar o rosto, não perder esse contato visual, porque o surdo perde a sua expressão do que você está querendo dizer. Então, às vezes, só isso já ajuda muito na comunicação, antes de aprender Libras. E quando você aprende, fica mais ainda, porque é uma língua que é visual, o surdo é visual. Então, ele capta essa língua pela visão. Quando a gente entende isso, a gente já consegue fazer boa parte do trabalho. Então, em primeiro lugar, é o preparo, o estudo constante e perguntar como aquele surdo se sente bem. Tem surdo que eu não gosto, por exemplo, experiência recente. Ele é único na plateia. Ele não quer que o intérprete fique lá em cima, no palco dele. Todo mundo vai ficar olhando pra mim porque vai perceber que eu sou surdo que tem esse complexo. É aceitação, né? Aceitação. Nem ele se aceita. E aí tem essa situação também. A gente, como intérprete, não é só eu vou subir no palco, eu vou interpretar. A gente tem que guardar o ego e falar que nem sempre a gente vai aparecer. E às vezes o surdo não quer que apareça. Ele quer que a gente fique bem no canto. Às vezes não. Às vezes o surdo ele quer que tenha visibilidade. E aí a gente tem que conversar um pouco com o surdo na possibilidade, né? Sendo possível no bastidor. E perguntar como ele gostaria que fosse. Porque o surdo pode dizer, não, eu não quero que fique aí em cima, não. Pode descer, você vai interpretar aqui embaixo. Que coisa, né? A gente tem que ver o que esse surdo quer, o que esse surdo precisa também. Ele precisa ter foco, porque tem surdo que gosta de bater papo com o intérprete, que aí não pode deixar. Então, esse preparo técnico, emocional, e tentar se preparar com relação ao conteúdo. Então, tá ali perto. Então, a gente tem essa questão de dominar o assunto um pouco também, na medida do possível. Ter essa proatividade. Preparo desse estudo do tema que vai ser colocado, né? Até para facilitar também, né? Sim, ajuda muito. Ajuda muito. E até, inclusive, até para ter oportunidade de recusar. Dizer, esse tema aqui é muito delicado, eu não vou dar conta, não vai ficar tão bom quanto poderia se for outro intérprete um pouco mais especializado. Tem trabalhos que o meu posicionamento é esse. Olha, esse tema aqui é sensível. Eu fiquei imaginando, você dando um exemplo, fiquei imaginando assim, por exemplo, numa apresentação, um público, né? Uma apresentação, aí tem o intérprete aqui e tem o deficiente auditivo.
deve ser complicado ele tá olhando para você e visualizar a apresentação. Por isso que você tem que estar também... Sim. A sua posição, ela tem que ser estratégica. Sim, exatamente. Isso também é algo que o intérprete precisa ter a noção, para não atrapalhar o palestrante, Exato. não atrapalhar a apresentação, e cuidado para não interferir. E cada área tem a sua especificidade. Vou dar outro exemplo que é na sala de aula, que não é meu forte, eu não sou pedagoga, mas o maior empregador hoje, desde sempre no mercado, é a educação. Então, o surdo ele tem acesso desde o ensino básico, ensino médio, ensino superior, técnico. Então, o maior empregador hoje é a educação. Então, o intérprete de sala de aula, ele precisa ter um domínio muito bom mesmo de pedagogia. Porque ele não é só intérprete, ele não tá ali só passando palavra por palavra. Ele está ali apresentando conteúdo para que o surdo tenha acesso ao conteúdo do professor. Ainda tem que ter um bom senso pedagógico, porque ele precisa ser visual também. Como é desafiador. É isso que eu ia falar, desafiador. A gente pensa apenas ali, no intérprete, de um tema específico, mas a gente realmente não vê o que está por trás disso tudo. E no o audiovisual. Tema, a profundidade do tema, o visual. Exatamente. Agora, uma curiosidade. O estudo, são cursos ou a própria faculdade? Como se estuda, se aprofunda na interpretação Libras? Na interpretação, já é um nível em que você já tem uma certa fluência, eu diria que intermediário ao avançado. Ali, você já consegue fazer estudos de tradução e interpretação de Libras e para Libras. Que é o surdo levanta a mão, ele quer palestrar, ele quer falar, e você vai passar isso para o português. Então, o treino disso tem, hoje em dia, bacharel em tradução e interpretação, pós-graduação em tradução e interpretação e cursos livres de 360 horas, que é o que está na lei. Então, para ser um intérprete, você vem já de uma fluência intermediária. Mas a fluência é o curso, primeiramente? Curso, sim, é o curso. É a habilidade de fazer isso, do português para Libras e da Libras para o português. Ah, mas eu não gosto de falar em português. Fica limitado, porque o surdo tem o direito de ser escutado também. E aí, como fica? O direito do surdo de se manifestar ou de falar. Então, essa ida e volta na linguística, nos idiomas oralizados, não é uma obrigação? Isso é uma curiosidade também da área. Porque eles estudam geralmente um bacharel. Quem estuda tradução e interpretação, principalmente interpretação, você pode se especializar só em uma direção. Eu só faço do inglês para o português. Você não é obrigado a fazer do português para o inglês. Ninguém é obrigado a falar um bom inglês. Ter um bom inglês, sim, mas não traduzir para o inglês. Isso é uma direção linguística que você pode escolher. Já na Libras, não. Você precisa trabalhar na língua falada, oralizada do país que você está. Nossa! Isso é uma questão até legal. Olha quanta coisa que você está trazendo aqui que as pessoas, eu desconhecia e as pessoas com certeza também desconhecem. Interessante. Agora, esse bacharel que você falou, né? E o curso livre, vamos dizer assim, você falou 360 horas, eu esqueci que existe também o tecnólogo, porque, enfim... tem universidades que oferecem um tecnólogo de 2 anos, se eu não me engano, 2 ou 3 anos, não me lembro. E aí, para quem quer trabalhar no ensino, tem o Letras Libras Licenciatura. Eu esqueço porque não é a minha especialidade também. Então... E escola é obrigatório, né? Se tem um aluno, de repente, com deficiência auditiva, é obrigatório. Sim, a escola precisa ofertar, a família precisa exigir, mas pelo que eu ouço falar, pelo que eu percebo, não tem intérprete para todo mundo. Isso é uma realidade. É raro, né? Não tem intérprete para todo mundo. Parece que, pelos cálculos estimados, porque não se sabe quantos surdos usam Libras, não existe essa estatística exata, os surdos em sala de aula não conseguem, nem toda a família consegue um intérprete de verdade. O que chega de relato pra gente é família que teve que entrar no Ministério Público para processar a escola, o governo, porque não tinha. Mas não tem profissional, não tem, é escasso. É um mercado muito amplo, vem crescendo, e hoje em dia ainda a gente encontra um outro
uma outra área que está ganhando espaço, força, e os intérpretes estão indo por conveniência salarial também, condições de trabalho, que são as centrais de atendimento, o saque em libras. Então, todo 0800 de grande empresa tem que ter lá uma cota, percentual, não sei o dado certo, mas sim, por lei, todo saque 0800 tem que ter o atendimento para surdos. Isso é lei também, e é gradual. Isso eu não sabia. É gradual. E aí tem centrais de libras grandes. Em São Paulo, então, tem muito. Então, é um mercado. E é um mercado que provavelmente se paga a mais, do que a área de educação. Então, migra, o que tem vai para lá. Exatamente. Nossa. Então, é um mercado bem interessante para quem quer se especializar. E alguns também acham assim, eu já vi isso, eu vi relatos. Eu vou trabalhar com surdos porque eu vou cuidar de um aluno só e não de 30. Então, assim, se isso é uma vantagem, não sei, mas você tem toda uma responsabilidade do qual você vai ser cobrado pelo resultado desse aluno, de certa vai daquilo forma. que você falou, você tem que ter minimamente um entendimento daquilo que está sendo colocado, ensinado. Sim. Então, você tem que ter domínio também da matéria em si. Sim, da disciplina, do visual, da pedagogia surda. Tem até livros sobre isso, pedagogia surda. E aí tem metodologias para surdos, que exige bastante habilidade visual. E eu via, olhando o universo do deficiente, o deficiente auditivo é uma categoria grande até, porque tem físico, eu acho que é a segunda maior deficiência no Brasil. Isso mesmo, pelo IBGE tem essa pesquisa e o escopo também dentro quando você fala de deficiência auditiva, tem os surdos que, por questão identitária, usa o termo surdo por conta da Libras, que associa uma questão identitária, social e linguística que remete a Libras. E o deficiente auditivo, a própria lei entende que são as pessoas que ainda têm algum resquício ali auditivo, tem ouve essa um pouco, diferença? e que usa a oralidade para se comunicar. Então tem também essa nuance, mas tem pessoas que são oralizadas, que ouvem com um aparelho ou em algum nível e que também se consideram surdas, se denominam surdas. Mas na lei diz que a pessoa surda é, se eu não me engano, acima de 45 decibéis de perda auditiva, que é uma perda já moderada severa, severa profunda. E aí é o termo surdo. Então a lei diz uma coisa, mas socialmente tem outros entendimentos. A medicina diz outra coisa. Todas as interpretações que a gente vê hoje em dia, eu tomo cuidado. Aí, de novo, muitas pessoas falam, o negro, o preto, o surdo, o deficiente auditivo. Eu tenho até receio agora como falar. Eu não posso falar surdo, porque as pessoas usam de uma maneira pejorativa. Você é o surdo, não sei o quê. Então eu prefiro ir para esse lado. Então hoje é difícil até se comunicar. Sim, mas os dois são aceitáveis, só para te tranquilizar. Pra não os dois trazer são. Como se fosse os dois são legais. Uma falta de sensibilidade. Não, os dois são legais. Foi legal você ter trazido esse termo, porque o deficiente auditivo, eu entendo que é um guarda-chuva e também é um termo oriundo da medicina. A deficiência tem muito a ver com a falta, a ausência de. Quando você vai no dicionário, o que é deficiência? É falta de algo. Então, ok, tudo bem, é o termo médico, que muito respeitável também. Então, são dois termos guarda-chuva, abrange muita coisa. E eu vejo muito surdo que usa Libras, que também fala, eu sou deficiente auditivo. Se ele se apresenta, quem como sou tal, eu para questionar? Exato. Então, eles se denominam assim também. Por isso que eu tomei o cuidado disso, porque eu falei, poxa vida, né? Talvez eu esteja sendo indelicada. Mas ainda bem que você também esclareceu com relação a isso. Ô Paloma, você também já atuou em televisão, como eu apresentei, né? Eventos, transmissões ao vivo, que eu deduzo que deve ser muito difícil. Como funciona na prática o trabalho de um intérprete em situações tão diferentes e tão intensas? Preparo, a gente vê bastidor, vê programas parecidos para se inteirar, entender como funciona. E também eu, particularmente, gosto de me preparar tecnicamente. Então, por exemplo, onde está o ponto de luz? Essa luz dessa forma não fica bom. Então, eu já posso orientar a pessoa da produção a movimentar melhor a luz. Seja no teatro, que não é muito a minha especialidade, mas já fiz, porque todo intérprete ele começa generalista e aí se especializa. E eu fui pro audiovisual, comecei a estudar cinema, audiovisual, e fui estudar. E eu falei assim, nossa, gostei, vamos começar a testar. E aí vem essa parte técnica de ângulo, de câmera, porque o sinal aqui ao vivo, se você sinalizar, ao vivo é uma coisa, é um ângulo de um sinal. Então tem sinais que bidimensionais, eles não funcionam na câmera.
você tem que fazer pequenas adaptações no sinal, Nossa, porque gente, a posição da câmera pode até alterar um pouco o sentido. Então tem esse cuidado também. A questão de estar mais maquiada, mais produzida, mais arrumada. Às vezes com esse cuidado de não estar, né, descabelada ao vivo. Alguém fala assim, aqui presencial. Arruma o cabelo aqui, sei lá, puxou aqui. É uma coisa. No vídeo, se você tá lá, fica. Se ninguém te der um feedback, se você não vê antes... Você vai descabelar também. Então, são pequenos detalhes que você fala também. Falar de frente, pausar. Checar o áudio. Então, quem tá apresentando também, a gente conta que vai ter uma noção que o microfone vai estar bom. Então, sempre a gente... No bastidor, tenta fazer testes. Nas transmissões que eu faço hoje, as corporativas, o pessoal tem tido esse cuidado de... Eu peço, tem como testar o áudio 2 horas antes, meia hora antes, 1 hora antes? Eu só queria ter certeza que o microfone do pessoal que vai falar tá funcionando bem. Porque se eu não ouço, não tem interpretação. Não aí, já aconteceu comigo... do microfone ter explodido, já vi um caso assim, então o microfone explodiu, a pessoa tava sem áudio, a pessoa falando, e o intérprete assim. Aí teve gente na rede social, não tem competência intérprete. Coitado, gente, foi julgado E aí, mesmo eu ficando assim, não tô ouvindo, porque eu tive que fazer um gesto pra ver se pessoas que não sabem Libras iam entender. Eu não estou ouvindo. E aí as pessoas, nossa, que incompetente. E eu fiquei, não, eu não estou ouvindo. E gritando, pessoal, não tô ouvindo. Avisando o pessoal que eu não estava ouvindo. Sem audição, não tem como ter interpretação. Sem som, não tem como. Então, teste técnico antes, coisas de produção. A gente que é intérprete precisa entender um mínimo de produção, enquadramento, iluminação. Também, sem luz, a Libras não funciona. Gente, é uma língua visual. É verdade. Se a luz tá muito ruim aqui, cheia de sombra, aqui vai comprometer a expressão. E a expressão é um componente gramatical da Libras. Então, a gente precisa verificar se vai ter luz pro intérprete. Não é porque eu quero ser uma iluminada. Corporal, não é égua. E não é égua, é uma questão visual. A Libras é uma língua visual e precisa de uma boa iluminação para não comprometer as expressões que fazem parte da linguística da língua dos sinais. Faz parte da composição gramatical. Nossa, quanto aprendizado hoje, sensacional. Coisas que a gente não fala muito. Olha, hoje eu aprendi. Aprendi bastante curiosidades e coisas tão... por isso que eu falo bastidor, né? Pra gente é tão distante isso. E a gente não imagina que a luz, tudo faz uma diferença. Sim, totalmente. O intérprete, a gente também tem que ter um pouquinho uma noção de figurino. Tenho pele clara, o ideal é que eu use roupa escura ou que contrasta com a minha pele. Eu não posso usar uma blusa branca e vou interpretar, porque eu acho lindo branco. O lindo vai ficar pro passeio, mas pra interpretação vai ter que ser uma Paloma, cor não é sobre você, contrasta, é sobre o próximo. Exatamente. Né? Então, a cor, a roupa, tudo não é sobre você, faz parte do trabalho. Então, isso é uma orientação também pro trabalho. Isso é um preparo, um cuidado que a gente toma, assim, de evitar brilho, muito botão, muita informação, porque tem surdos que também tem uma perda de visão. E aí, às vezes, um botãozinho, ele fica ali dispersão, brilhando. inclusive, dispersa, para quem é TDAH. Tem outros comprometimentos. Causa dispersão, olha quantos pontos importantes que a gente minimiza, né? Muito bacana, que é grande aprendizado hoje. E para finalizar, que eu falo, interessantíssimo, aprendi muito aqui e eu falo, vou entrar nessa aula aí, porque é uma coisa que eu sempre gostei, mas veio com o negócio da Xuxa que a gente falou. Mas outro dia vendo até a Gi fazendo, eu falei, puxa, que bacana, muito bacana, né? E não porque tem um caso em casa, mas porque eu acho bonito, eu acho muito bonito. Mas obrigada por você estar aqui, mas eu vou ter que finalizar agora, mas com uma pergunta assim, tantos anos convivendo com comunidade surda, qual você acha que ainda é maior erro das pessoas quando falamos de inclusão e acessibilidade? Eu acho que subestimar, não pesquisar, não se orientar e não procurar um profissional. Eu acho que o maior erro é agir no achismo. Eu acho que se eu fizer assim tá bom. Eu acho que sem consultar um especialista. Eu acho que esse é um dos maiores erros. E é onde a gente vê realmente os maiores coisas que poderiam ter dado muito certo, poderia ter funcionado, que é uma inclusão um pouco melhor dos surdos, que a barreira ela é mais invisível, é a comunicação. E acho que o erro tá nisso, porque não é algo que é visual. A rampa é visual, o braille é visual, é material. E aí, às vezes, a Libras, a acessibilidade comunicacional, até como
um todo, eu acho que é um pouco mais invisível e as pessoas não percebem a diferença. E como seria bom se tivesse uma acessibilidade comunicacional, minimamente uma legenda, por exemplo, ajudaria muito. Uma transcrição automática também ajuda muito. A comunicação, independente de qualquer deficiência, ela já é por si só desafiadora, né? Então você imagina com Libras, com surdo, deficiente auditivo, é mais desafiador ainda. Mas obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada. Paloma, posso te pedir um favor? Você pode dar um recado em Libras para quem está assistindo a gente? O que foi? Acessibilidade comunicacional em Libras é muito importante. Ah, que lindo, gente! Que lindo! Paloma, obrigada por trazer um olhar tão importante sobre comunicação, inclusão e pertencimento. Quando a gente aprende a ouvir de verdade, mesmo além das palavras, a convivência muda para todo mundo. Se esse episódio trouxe reflexões importantes para você, compartilhe com outras pessoas. E obrigada pela companhia e até o próximo Você Pode.